Eu estava já há algum tempo pensando nesse texto de Filemão, dessa cartinha que Paulo escreve para ele. Onésimo era um escravo de Filemão. Na época era muito comum haver escravos, tanto quando Jesus ele fala a respeito de ou você é escravo de Jesus, ou você é escravo do dinheiro. E quando você é escravo do dinheiro, você é escravo de um senhor muito cruel, que é Mamon, um demônio. Então, muitos servos de Deus já trataram esse assunto. Lutero ele diz: nós somos como que um jumentinho, ou nós somos montados por Jesus, ou a gente é montado pelo diabo. Ninguém consegue ficar livre desses dois senhores. Quando você faz a tua vontade e não faz a vontade de Deus, acaba que a tua vontade é a vontade das trevas e não tem outra saída. Nós só temos a saída se encontrarmos a luz de Deus. E aqui a gente vê essa questão. A Bíblia também fala assim, que muitos se tornavam escravos voluntariamente, porque eu acredito que naquela época havia vantagens de ser escravo. Havia famílias que não tinham condições de sustentar a própria família e dar condições de guarda, condições de vida aos seus filhos. Então eles se colocavam como escravos de um senhor que conseguiria dar sustento à sua família pelo trabalho do pai e da mãe. Então teriam como sustentar os filhos, dar um lugar para que eles pudessem morar, ter alimento e principalmente defesa, porque sem estar nesses lugares as pessoas seriam saqueadas, seriam mortas, filhos poderiam ser levados como escravos em lugares maus. Então era uma cultura essa questão da escravidão. Hoje existe muito serviço, muito trabalho que vamos pensar assim, é pior do que aqueles casos que eu estou falando aqui, porque a pessoa não recebe proteção nenhuma, né? Então não há defesa à família. Em hipótese alguma, naqueles casos havia essa defesa. Então, assim, só para a gente se situar essa questão, parece que ela é bastante escandalosa pensar que haveria pessoas boas que teriam escravos, né? A Bíblia fala assim que alguns eram escravos por nascimento, outros se colocavam como escravos pela necessidade de ser, e não teria outro caminho senão esse caminho, pela dificuldade que era o mundo na época. Então Filemão era um servo de Deus e tinha um escravo chamado Onésimo. E esse rapaz, ele causou muito problema para Filemão. Ele era muito rebelde, ele era muito problemático. Então, dá de entender pelo texto que ele trouxe também prejuízos financeiros para Filemão. Mas na fuga dele, quando ele fugiu de Filemão, ele foi parar lá onde Paulo estava. E aí Paulo evangelizou o tal do Onésimo. E Onésimo recebeu a Jesus. E ele se converte a Jesus. E agora o Onésimo já é uma pessoa completamente diferente daquela que quando estava aos cuidados de Filemão. E aí Paulo escreve para Filemão, contando a transformação que aconteceu no Onésimo, e que de um homem inútil, agora ele passa a ser um homem útil, um homem problemático, passa a ser um homem que consegue resolver problemas, um homem que era insubmisso e rebelde, passa a ser um homem sujeito à autoridade e
consegue ouvir pessoas, não está todo armado contra alguém, e também um homem que era covarde, incrédulo, e agora ele se torna um homem corajoso, um homem de fé. Então eu quero tratar um pouquinho sobre esse assunto, em linhas gerais, a conversão de uma pessoa, a transformação de uma pessoa. Lá em Efésios, capítulo 2, o verso 2, quando ele fala assim, no verso 1, Deus te deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E ele continua dizendo assim, nós, em outro tempo, também estávamos escravos, em outro tempo nós também éramos prisioneiros das trevas, fazendo a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, estávamos sob os domínios das trevas, como que se fosse assim um grande rio, levando correnteza abaixo todos os seus súditos, um senhor cruel que domina todo homem. Todo homem está nesse rio correnteza abaixo, e para não fazer a vontade da carne e dos pensamentos, tem que nadar contrário à correnteza. E aí cansa, e é muito difícil. Então a pessoa, ela precisa de Jesus. Por isso ele diz assim, Deus te deu vida. Deus concedeu de você poder sair dessa correnteza e ir contra ela, enfrentá-la e poder ter vida em Deus. Assim como nas próprias palavras de Jesus, quando ele fala assim, aquela mulher em João 8, que ela tinha um problema com um homem que não era o marido dela, e ela era apaixonada por aquele homem que não era o marido dela. Então ela tinha um problema interno no seu coração, e aí Jesus está dizendo assim, se você conhecer a verdade vai te libertar. Você é escrava de um desejo, mas eu posso libertar você dessa escravidão, desse desejo. A gente pode também ser escravo de uma ira, ser escravo de uma ignorância, ser escravo de uma situação. Onésimo era um homem, em primeiro lugar, um homem inútil. E quando ele se converteu, ele passou a ser um homem útil. Ele deixou de ser inútil, uma vida sem propósito, sem sentido, para ser uma vida com propósito, com sentido, com utilidade. Dá de entender pelo texto que ele tinha uma certa desonestidade, né? E agora ele se tornou um irmão de verdade. Ele deixou a desonestidade e aquilo que era o crime que ele tinha cometido, agora tinha sido lavado no sangue de Jesus. E Paulo diz agora, ele é irmão e ele é servo de Deus, e ele é muito útil no nosso meio. Hoje à tarde a gente estava falando sobre alguns assuntos, e uma irmã estava dizendo assim, de que ela viu na piscina onde ela foi, um jovenzinho de 8 anos, uma criança de 8 anos estava ali ao lado de fora da piscina com um tablet, mas que não tinha nenhuma vontade de entrar na água, de brincar na água, porque a brincadeira no tablet parecia que era muito mais interessante. Também os seus pais não lhe davam muita atenção, e essa criança de 8 anos tinha uma babá que ficava cuidando dela o tempo todo. Então a gente está num tempo onde as crianças estão sendo abandonadas dentro de casa, no meio de muito dinheiro, no meio de um tablet, que a pessoa não tem nem motivação para brincar na água, numa piscina, porque ela é mais fácil não ter que pensar.
É mais fácil receber tudo pronto ali na televisão, em todas essas coisas, na tela. As coisas vêm todas prontas, a gente fica ali, mesmo que seja uma historinha bíblica, mas é muito mais fácil que venha tudo pronto e fica ali, e fica ali, e fica ali. Não tem que pensar, não se gera criatividade, né? Mesmo a questão de cuidar das crianças aqui no culto, e que elas começam a chorar muito, como foi no último domingo que eu estava aqui, porque elas já estavam meio desacostumadas com o culto. Então fizeram, até o Isaac fez o berreiro aqui, foi terrível, né? A bagunça aqui. Mas, irmãos, isso é necessário. Esse confronto, né? Essa luta, esse dobrar a criança, leva lá atrás. Eu vi o Felipe saindo lá, fula da vida, volta. Isso tudo é necessário. Às vezes a gente não quer essa encrenca, a gente não quer esse esforço, porque o que presta custa um preço, e o que não presta vem de graça. Então, lembre bem sempre, o que presta, você tem que pagar um preço, custa um valor. Se você vai plantar soja, você precisa gastar para plantar soja. Se você vai plantar picão, você não precisa gastar nada. Guanchumba, você não precisa, tiririca, você não precisa gastar nada, isso vem de graça. Mas aquilo que presta sempre tem um custo, sempre tem um preço, e a gente precisa prestar atenção nisso. Lá em João 12, fala assim: muitos dentre as autoridades acreditaram em Jesus, mas por causa que tinha sido determinado, se você acreditasse em Jesus, você seria expulso da sinagoga, da igreja dos judeus. Então muitos acharam melhor não seguir Jesus. Alguns perderiam empregos se seguisse Jesus. Perder o emprego também significava deixar de morar em Jerusalém, e iria ficar para fora das muralhas, e iria perder também a proteção das muralhas. Então, alguém que tomasse a decisão por Jesus perderia privilégios, perderia emprego, perderia o lugar de morar, perderia a proteção, várias vantagens que eles tinham. Leia lá, é João 12, 42 e 43. Muitos acreditaram que o que Jesus falava era verdade, mas o custo era alto em seguir Jesus, e eles sabiam disso, que o custo era alto. Então eles ficavam neutros em relação a Jesus, para não perder a posição. Diz o texto: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Está lá, João 12, 42 e 43. Eu quero dizer assim, tudo tem um preço. Receber um Onésimo na sua casa tem um preço. Ouvir as conversas do Onésimo, a xaropice dele, de um escravo magoado, de um escravo chateado, de alguém que já tirou dinheiro de Filemão, com certeza tem conversa fiada, tem mágoa, tem ressentimento, tem um monte de porcaria que a pessoa tem que ouvir, e que Paulo estava ouvindo essa pessoa. Então, até Onésimo ser transformado numa pessoa que você pode contar, uma pessoa disponível, uma pessoa, quando Deus diz assim, ó, tem um problema aqui, quem é que se levanta para ajudar nesse problema, nessa solução? Quem se dispõe? E a pessoa diz, eu me disponho. Por quê? Porque ela está sendo tocada pelo Espírito Santo. Então, Onésimo era uma pessoa inútil, que se tornou útil. Em segundo lugar, a conversão da pessoa não só no sentido de utilidade, que dá utilidade à pessoa,
e propósito real, mas Onésimo era uma pessoa cheia de ódio. E agora ele deixa de ser uma pessoa cheia de ódio e passa a ser uma pessoa submissa, sujeita. Ele era rebelde, agora ele passa a ser uma pessoa leal, que ouve. Era cheio de revoltas, e agora ele consegue ouvir, respeitar o que o outro está falando. Ele consegue crer, o coração dele começa a ser aberto para a fé. Então, as mágoas ele vai lançando sobre Paulo, as mágoas que antes alimentavam a sua incredulidade, as suas revoltas, porque às vezes eu já percebi assim, aqueles adolescentes que estão muito revoltados e que talvez se sentem rejeitados em casa, porque esse menino do tablet, ele também ele sabe que ele é rejeitado. Ele tem tudo, mas ele sabe que ele é rejeitado. Ele pode ir na piscina, ele tem o tablet, ele tem isso, ele tem uma babá que paga só para cuidar dele, mas ele sabe que ele não tem a presença da mãe e do pai. Ele sabe disso. E ele vai fazer coisas assim como os cachorros também fazem coisas para mostrar que tem alguma coisa errada. Você acha que o cachorro morde o controle da TV? Por quê? Por que é o controle da TV? É porque o fulano ama muito esse aparelhinho ali. Ele, quando chega em casa, ele fica ali. Então eu vou morder isso ali. Outro que eu conheci, bem conhecido meu, ele pegou a carteira, foi lá fora, distribuiu todos os documentos e todo o dinheiro, enquanto estava chovendo. Qual era o interesse do cachorro pegar uma carteira e distribuir tudo no chão? Mulher, se não é pela revolta. Se os cachorros fazem isso, você acha que um piá não faz isso? Uma criança não faz isso? Só um pai e uma mãe tola que não sabe dessas coisas, né? Então, Deus é capaz de remover a mágoa, a decepção, a frustração, aquele cara problemático, né? Pessimista, rancoroso, traumatizado. Deus é capaz de remover tudo isso e a pessoa deixa de ser rebelde, deixa de ser magoada, desiludida e passa a ser uma pessoa que respeita a opinião dos outros, uma pessoa leal, né? Eu estava contando assim sobre aquilo, é que eu chegava na casa, eu via assim que os mais rebeldezinhos eram aqueles que daí pintavam de tudo quanto é cor o cabelo. Por que eles pintavam? Porque era para chamar atenção, né? Faziam coisas ridículas, para quê? Para que se chamasse atenção. Falem bem, falem mal, mas fale de mim, porque eu preciso ser o centro das atenções, né? Então, Deus transforma Onésimo de um homem inútil a um homem útil, um homem irado a um homem submisso, leal, né? Um homem que sabe conversar, sabe ouvir, respeitar o que o outro está falando. Terceiro lugar, Deus transforma um homem covarde num homem corajoso, um homem incrédulo num homem de fé. Um homem que tinha toda a timidez e agora é um homem que sabe abrir o seu coração, falar sobre seus problemas, não está mais se sentindo acusado quando está falando, porque ele sabe que foi perdoado e foi lavado no sangue de Jesus. Veja a importância tua nesse sentido, se você for Paulo, que recebe essas pessoas e vão ajudar essas pessoas a serem transformadas pelo poder do Evangelho, né? Então, uma pessoa assim, atormentada, eu até anotei aqui assim, ele pode ter até comprado uma arma para querer se defender, pois ele tirou dinheiro daqui, dali,
Ele agora vive nos becos. E assim, por um destino de Deus, ele foi parar lá na casa do Paulo. E aí ele teve que conversar com o tal do Paulo, né? Então agora ele consegue abrir o seu coração, né? No verso 14 diz assim: alguém para mim, leia o verso 13, leia o verso 13 para mim, voz bem alta. Então ele queria, agora Paulo queria que ele continuasse ali com ele, porque Onésimo fazia muita coisa para Paulo. O coração do Onésimo se tornou mais dócil. Então ele era mesmo realmente útil e era importante ele ficar ali com Paulo. Mas Paulo sabia que não poderia ser assim. Leia para mim o verso 14. Ele poderia usar a arma do constrangimento. Bom, eu evangelizei Onésimo, agora Filemão me deve, né? Eu já evangelizei, digamos, o próprio Filemão, então nada me custa ter o Onésimo para mim. Você vê como que Paulo está falando, e é uma coisa bem importante. Às vezes, na nossa lógica, aquilo era muito próprio que Paulo continuasse com Onésimo e se aproveitasse dos favores e de toda a bondade que agora estava no coração do Onésimo. Porque quem tinha o crédito era Paulo. O Filemão não tinha conseguido nada com o tal do Onésimo. Filemão talvez deu uma repreensão dura no Onésimo, o Onésimo saiu muito bravo. E que era natural por causa da sua incredulidade e o seu coração cheio de ódio. Por mais que o Filemão tenha corrigido ou tenha dado uma ordem correta, mas a interpretação feita pelo Onésimo não era correta. Porque o coração dele estava tomado de coisas ruins. E uma pessoa que não tem uma coisa boa para dar, o que ela vai dar? Coisa ruim. Só que agora, através da conversão, do novo nascimento do Onésimo, as coisas começam a mudar. E daí Paulo, ele mantém o mesmo critério. Ele diz assim: Onésimo está comigo, ele se converteu, quem manda nele é você. E você tem o direito de receber Onésimo, por mais que ele seja muito importante aqui comigo. Mas o direito é teu, você manda nessa questão. E ele diz assim: eu não vou fazer isso por constrangimento. Se você quiser deixar ele comigo, precisa ser com o teu coração e não por constrangimento. Isso é uma coisa que a gente precisa sempre sondar. Jesus, ele mostrou que os fariseus faziam muita coisa por constrangimento. Muita coisa que eles faziam era para ser visto pelos outros. Se eles davam uma esmola, era com a motivação de serem vistos. Se eles faziam belas e longas orações, era para ser visto. E assim sempre o ponto era a opinião dos outros. Paulo também está chamando a atenção nessa questão de Filemão. Não pode ser por minha causa que você queira que Onésimo fique comigo. Precisa ser algo do teu coração. E esse é o culto que Deus quer que você tenha. Deus diz assim: filho meu, dá-me o teu. Não faça as coisas apenas por medo, por constrangimento, porque vai para o inferno, ou porque Deus não gosta, porque o pastor não gosta. Faça as coisas e procure fazer as coisas que são de Deus com o teu coração.
Não fique aqui num culto por 1 hora, por 2 horas aqui, morrendo de vontade de ir para casa assistir TV. Lute diante de Deus para que o teu coração ame a Deus, para que o teu coração bata pelas coisas de Deus, para que aqui não seja uma chatice, para que aqui não seja um peso, para que seja uma coisa alegre, que mexe com a tua emoção. A palavra, que ela fala profundamente com você, abastece, alimenta, sustenta, liberta. E esse teria que ser o motivo da nossa vida cristã. Por isso eu achei especial o verso 14, né? Leia para mim também o verso 15, que eu também achei bem especial. Leia lá. Veja o que é a conversão. Sem a conversão, as pessoas se afastam. Sem a conversão, as pessoas brigam. E ficam brigadas. Quando entrou o Evangelho, Onésimo se converteu. Agora Onésimo pode voltar. Paulo diz assim: ele foi afastado temporariamente de você por causa que ele não era do Senhor. Mas agora Deus usou esse afastamento para trazer ele definitivamente, porque agora o coração dele também é um com o teu coração. Vocês dois são irmãos na fé. Onésimo é um irmão caríssimo. Eu amo, Paulo está dizendo assim, eu amo Onésimo com o meu coração. Então o que importa no Evangelho é isso. Se o amor da gente é pelo dinheiro, aí a gente é escravo. Mas se teu amor é pela palavra, é pela presença de Deus, é pela outra pessoa, pelo que Deus pode fazer na vida dela, pela transformação, ou mesmo que ela seja convertida pela presença dela, por você estar junto com um irmão, uma irmã de fé e que vão morar para sempre com o Senhor, porque Ele está dizendo assim, de uma amizade eterna, de uma convivência eterna, aqui e depois. Assim como eu tento fortalecer a ideia de que Deus não dá apenas vida eterna para vocês. Jesus fala assim que Ele nos dá vida e vida em abundância. A vida eterna dele não é para depois da morte. A vida eterna de Deus é para agora, para já. A gente precisa viver a vida em abundância já, e não depois da morte. A gente não pode ter só esperança para depois da morte. A gente precisa viver a vida em abundância agora, não depois. É para já, não é para amanhã, é para esse momento. A alegria do Espírito, ela é fruto do Espírito, e se eu tenho o Espírito, eu também tenho a alegria dele. Então é uma amizade, algo que acontece, uma semente divina para a eternidade, né? Leia o verso 16. Então ele está dizendo assim, não é apenas, não receba ele como o teu escravo, receba-o como o teu irmão na fé. É como assim, você vem aqui à frente e você quer que o teu filho seja batizado. A ideia do batismo da criança é a ideia assim, você é filho de Deus,
E o teu filho também é filho de Deus. Se você é filho de Deus e o teu filho é filho de Deus, o que você é do teu filho? Irmão. Essa é a ideia do cristianismo. Que o pai aqui terreno é irmão do seu filho terreno. Porque os dois são comprados pelo mesmo sangue. Os dois são nascidos de novo, são feitos filhos de Deus. E aí, só para terminar, Apocalipse 3:12. Vamos lá. Apocalipse 3:12, e aí a gente termina a nossa mensagem. 3:12. Vamos ler todos juntos esse verso? O verso 12, Apocalipse 3:12. Ao vencedor, faloei coluna no meu, mas sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Um novo nome. Eu acho fantástico esse texto e a ideia do que ele traz. Eu tenho enfatizado uma questão. O pecado define o pecador. Judas é conhecido como traidor. Pedro, lavado no sangue de Jesus, nova criatura, foi traidor de Jesus, não foi? Mas Pedro é conhecido como traidor? O pecado de Pedro definiu Pedro? Não, por causa do sangue de Jesus. Pedro se tornou líder da igreja. Pedro pregou, milhares de judeus se converteram e entregaram o coração a Jesus. O pecado não define o Filho de Deus. Nós temos Jacó e Esaú. O significado da palavra Jacó é usurpador, logrador, que quer tirar vantagem sempre. Esaú eu não sei. Mas eu sei que na história, os filhos de Esaú foram conhecidos como vermelhos, por causa do prato de lentilha que Jacó fez, com um molho que ele fez muito vermelho. O pecado de Esaú, de trocar a bênção de Deus por um prato de lentilha, definiu Esaú e a sua descendência. Define sim, se não for lavado no sangue de Jesus. Define sim, e ainda mais. Os filhos de Esaú não eram mais tementes a Deus. E começaram a adorar outros deuses. Porque não tem como ficar neutro. Ou você é de Deus ou você é contra Ele. Não tem como ser neutro em relação a isso. Sempre foi assim. Em toda a história, todos os que no passado foram tementes a Deus, mas se desviaram, os seus filhos se tornaram contrários a Deus e começaram a se tornar idólatras, crendo em outros deuses e não no Deus da Bíblia. Assim foi os filhos de Ló e assim muitos. Mas Jacó, que tem o nome de logrador, usurpador, ele não é conhecido como logrador ou usurpador. Ele é conhecido como o príncipe que lutou com Deus e prevaleceu, e Deus deu para ele o direito de ser pai de 12 tribos. E uma delas é a tribo de Judá, que é pai de Jesus.
Veja como as coisas podem ser mudadas pela graça. Não pelo mérito, porque Jacó não tem o mérito, mas tem a graça, tem o remédio, tem a cura que veio da cruz de Cristo e que fez tudo isso por ele. É a mesma coisa que aconteceu com Onésimo, com o Filemão, com o Paulo, com todos. E aquele que foi convertido, libertado, vai querer também a libertação dos outros. Vai querer também lutar pelos outros. E a palavra que está aqui, não faça isso por constrangimento, não faça isso por medo, não faça isso por lei, faça isso porque Jesus derramou o seu amor no seu coração. O amor de Deus, ele é derramado no nosso coração. Então sonde se você está fazendo as coisas porque o pai e a mãe mandam. Faz porque você tem medo de ir para o inferno. Faz porque tem que fazer. Porque tem que ir na igreja. Porque tem que isso. Porque tem que ler a Bíblia. Porque tem que. Isso é escravidão também. Faça isso. Veja se você está fazendo porque você ama a Deus. Veja, sonde o teu coração, se isso está no teu coração, o gosto pelas coisas de Deus, porque a hora que estiver, nada vai ser sacrifício, nada vai ser difícil, porque Ele transforma, Ele nos torna disposto, disponível. Como ele diz assim, dispõe-te e vai, a pessoa se dispõe e vai. Os filhos de Deus sempre são aqueles que vão se dispor. E diz, Senhor, faça em mim a tua vontade, não a minha.